Olá pessoal, a paz do grande e poderoso Rei Jesus. Sempre digo no início das nossas transmissões, longe, mas bem pertinhos, distantes, mas juntos, unidos pelo mesmo Espírito e debaixo das potentes mãos do nosso Deus. Estaremos meditando nesta manhã sobre o Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículos 24 e 27, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre uma rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato que edificou sua casa sobre areia, e caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto naquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mateus, capítulo 7, versículos 24 e 27. Queridos, aqui o Senhor Jesus divide os membros da igreja em dois grupos. Este pensamento é demonstrado na Bíblia com muita clareza. Exemplo: trigo e joio, virgens prudentes e virgens insensatas. Sempre ele trabalha mostrando dois lados, os dois lados da moeda. Nesse texto nós vemos um homem prudente e um outro insensato, ambos reunidos na mesma igreja. O homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, e quando vem as tempestades, as turbulências e as enchentes, a casa ela permanece firme e permanece segura. O homem insensato edifica a sua casa sobre a areia, e quando os ventos sopram, a tempestade vem e a noite escura chega e a casa cai em pedaços, porque foi construída exatamente em uma base de areia. O que o Senhor está dizendo a nós nesta manhã? Todo aquele, pois que ouvem estas minhas palavras, Ele está dizendo para você que ouve as palavras dEle. Agora eu pergunto, quais palavras o Senhor Jesus está se referindo? Jesus está deixando bem claro que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado em Teu nome, e em Teu nome nós não temos expelido demônios, e em Teu nome nós fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, assim Jesus diz. Observem bem o que esta palavra está dizendo.
ele vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Mateus 7, 21 a 23. E o verso posterior diz: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem imprudente que edificou sua casa sobre a rocha. Queridos, edificar a casa sobre a rocha, nada mais, nada menos é praticar e viver a palavra de Deus. O Senhor Jesus nos apresenta o dia da sua vinda, o dia da sua volta, quando a sentença de salvação ou perdição será proferida. Para o grupo de homens, mulheres que está se perdendo, Jesus lhes disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus, esse entrará no reino dos céus. O que Jesus nos diz? Que fazer a vontade do Pai não é somente portar-se bem ou portar-se mal, como não matar, não roubar, não adulterar, não fumar, não usar drogas, isto ou aquilo. Fazer a vontade do Pai não é somente expulsar demônios, curar enfermos, fazer milagres ou profetizar. Fazer a vontade do Pai é fazer tudo isso, sim, como resultado de estar firmado na palavra, não pelas suas forças, mas pela nossa dependência de Deus, nós poderemos fazer todas essas coisas. Você que está me ouvindo, está conectado conosco nesta hora, você acha que Jesus quer que você se porte bem e nada mais? Você está completamente enganado. Jesus quer sim que você se porte bem, mas pelo único método que ele tem, e que é a comunhão, a dependência e o relacionamento com a fonte de poder, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, estar conectado com Cristo nos proporciona a possibilidade de fazermos o melhor para todas aquelas pessoas que chegam até onde nós estamos. Jesus quer sim que você se porte bem, expulse demônios, cure enfermos, mas na dependência dele. Se você se portar bem somente por suas próprias forças, com certeza você não terá sucesso. Mas se você se portar bem na dependência de Cristo, os resultados eles serão excelentes, porque você estará fazendo a vontade do Pai. Mas se você se portar bem, porque vive uma vida de comunhão permanente com o Pai, então sim, os seus sonhos serão realizados, a sua vontade será feita, os milagres acontecerão, as vidas serão curadas, libertas e salvas, porque você está fazendo a vontade do Pai e simultaneamente construindo uma casa sobre uma rocha, que virão os problemas, mas esta casa ela não será abalada, porque ela foi firmada em cima da rocha que é Cristo. Eu morei em Portugal e bem próximo à minha cidade tinha algumas cidades, e lá, por ser uma terra muito rochosa, eu pude contemplar muitas casas. Lá em uma cidade por nome de Monsanto,
Essas casas, elas eram construídas exatamente, literalmente, em cima de grandes rochas. Essas casas, com certeza, nunca serão abaladas, independente dos vendavais e das chuvas. Nunca, porque a rocha dá uma base de muita segurança, e a nossa rocha é Cristo. Quando nós construímos a nossa casa em Cristo, venham os problemas que vierem, ela não será abalada, porque Cristo, ela é a nossa segurança. Por isso, meus amados, todo aquele que edifica a sua casa, a sua vida espiritual no domínio próprio, nas suas forças, vai rodar, a casa vai cair. E eu, com alguns anos de ministério, eu já vi muitas casas caírem por terem sido construídas em cima da areia. Mas também eu glorifico a Deus, porque eu vi e contemplo muitas casas bem firmadas, porque foram construídas na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. E quando vierem as provações, quando aparecerem as dificuldades, a sua fé, que está baseada na rocha, ela não vai esmorecer. Por quê? Porque a sua base, ela é uma base inabalável. E a nossa base inabalável de fé e segurança é Cristo Jesus. Podem vir os vendavais, podem vir as tempestades, os tsunamis, os terremotos, e esta casa, firmada em Cristo e na sua palavra, não será abalada. Nós estamos enfrentando um problema mundial. A gente tem tido contato com as pessoas totalmente em desespero. Mas eu quero dizer a você que está me ouvindo, se você é firmado na palavra de Deus, se você é firmado em Cristo Jesus, com certeza você vai tomar todos os cuidados que o Ministério da Saúde, as pessoas que entendem, estão dando. Com certeza você vai tomar os cuidados, mas não precisa se apavorar, não precisa ter medo. Se o nosso Deus não nos guardar, não tem álcool com gel, não tem sabonete com água que venha impedir. Deus é quem cuida de nós. Eu não estou dizendo para você não usar o álcool, não tomar cuidado. Todos os cuidados ainda é pouco. Mas se Deus não cuidar de nós, não serão essas pequenas coisas que vai cuidar. Mas em um conjunto de orientação, de obediência, nós já estamos cruzando. E eu quero dizer a todos que nos ouvem, durante essa semana, vou reunir minha liderança, e é bem provável que a partir de domingo, nós teremos o nosso culto presencial aqui de manhã. Logicamente, a nossa igreja tem um espaço muito grande, dá para espalhar as pessoas uma longe da outra, e nós estaremos fazendo culto presencial, não só na parte da manhã, mas também na parte da noite, e não só presencial, mas estaremos também transmitindo pelas redes sociais os nossos cultos aqui neste lugar. Então, meus queridos, eu pergunto para você, por que motivo você está na igreja que você pertence? Por quê? Outra, porque o pastor pregou um sermão bonito? Ou porque a sua mãe pediu? Ou porque a doutrina lhe convenceu? Você está na igreja porque os irmãos são amorosos? Porque você acha bonito o templo que você serve a ele? Porque você não gostou da outra igreja? Sabe, tudo isto é edificar uma casa na areia. Talvez porque está envolvido e sendo guiado por uma condição
que lhe oferece uma zona de conforto. É casa na areia. Mas se você talvez é cristão, porque o seu pai chorou, ou porque a sua mãe pediu, ou a doutrina lhe convenceu, e por isso, por aquilo, quando chegar as tormentas espirituais, mais uma vez eu lhe digo, a sua casa vai cair, a sua casa vai ruir. Mas se você for um cristão, apaixonado por Cristo, se você é um cristão que aceitou Jesus incondicionalmente, porque se enamorou de Jesus, porque se apaixonou por Ele, porque Jesus é tudo na sua vida, e Ele passou a ter uma permanência, e você passou a ter uma permanente dependência dEle, então você construiu sua casa na rocha, e vai vir sim as provações, vai vir as lutas e as dificuldades sim, as perseguições, vai, mas nós que estamos firmes nesta rocha, que venham os problemas, que venham as dificuldades, que venham as traições, as enfermidades, e a nossa fé nunca vai desmoronar, porque ela foi edificada na rocha dos séculos, que é Cristo Jesus. Você acha que vai vencer a tentação porque você tem um corpo atlético, porque você tem força, porque você tem nome, porque você tem um nível social alto? Não. Sabe por quê? Porque o inimigo que você tem é muito mais forte do que isso, mais astuto do que você imagina. O inimigo, ele quer destruir você. Ele não é bobo de se apresentar a você e dizer: oi, como está? Olha para mim, eu sou o diabo, eu estou aqui para arruinar sua vida. Você acha que ele vai falar isso para você? O diabo se esconde, ele se disfarça, e ele não se disfarça de coisas feias, não. Ele escolhe as coisas mais bonitas. Ele se esconde atrás de uma linda mulher para arruinar a vida de um cristão. Ele se esconde atrás de um rapaz bonito para arruinar a vida de uma mulher cristã. Ele se esconde atrás de uma garrafa de álcool, de bebidas que embebedam. O inimigo não mostra um fígado com uma cirrose hepática se deteriorando. Ele não mostra um pacote de cigarro com o pulmão destruído pelo enfisema pulmonar. Não. Ele não é tolo para escolher coisas feias para derrubar a sua casa. O diabo escolhe as melhores coisas, as mais belas, para enganar e para arruinar com a sua vida, para destruir sua família e derrubar a casa que você está tentando construir, casa espiritual. E uma vez que arruina, ele escraviza. Ele não somente contenta em derrotá-lo, não, mas ele te humilha. Ele pisa, ele estraçalha, ele te leva ao fundo do poço, para depois dar uma gargalhada de vitória, porque esse daí é o começo. Ele quer realmente te matar, destruir com a sua vida. É por isso que a sua fé não pode estar edificada em cima de recursos humanos. São areias que não nos dão segurança para a eternidade. Não pode estar edificada na igreja, na doutrina, na música, nos irmãos ou no pastor. Sua fé tem que estar fundamentada em Cristo e na sua palavra.
unicamente na palavra do nosso Deus. Ela é a base firme da nossa vitória. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. E ninguém chega lá a subir o pódio, se não for por mim. Assim diz a palavra de Deus. E o que eu quero dizer para você: todas as demais coisas que eu deixei de citar só tem sentido quando o Senhor Jesus Cristo, Ele é o centro da sua vida. Efésios capítulo 6, versículo 10, a palavra de Deus diz assim: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é, e sim contra os principados, as potestades e contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. A nossa luta, ela é ferrenha. A sua luta não é contra um homem. Os homens vivem se degladiando homem contra homem, enquanto Satanás, ele está só colocando combustível para se degladiarem mais. A luta nossa, a sua, a minha, não é contra o homem, mas é contra o inimigo das nossas almas. Esse inimigo astuto, maldito, esse inimigo covarde, traiçoeiro. Ele não prepara uma tentação para todo mundo, não, uma só tentação. Eu quero lhe afirmar nesta manhã que esse demônio, esse nosso inimigo, ele industrializa tentações. E nessa indústria ele tem muitos anjos, muitos demônios trabalhando em seu favor. E eu quero que você tenha consciência disso, você que está me ouvindo nesta hora. Ele tem, o inimigo tem a sua ficha completa. Ele tem o cadastro da sua vida. Ele tem sua ficha completa desde o dia em que você nasceu. Quem são seus pais? Sua herança genética. A educação que você recebeu. Os traumas psicológicos que você tem, que você carrega. Ele sabe onde você cresceu, as amizades que você tiveram, quem foram os seus amigos, tudo está no arquivo do inimigo. E ele usa tudo isso contra você para matar, roubar e destruir, que é a missão dele. Com esses dados arquivados lá no arquivo do Satanás, ele prepara as tentações personalizadas. Tentações personalizadas, preste atenção. A tentação sai da indústria do diabo lá do inferno com o nome e endereço certo. E o nome e endereço certo pode ser o seu, o meu, de cada homem, porque ele conhece. Ele não conhece todas as coisas, porque ele não é onisciente. Mas ele nos conhece pela maneira que nós comportamos, de onde nós vimos, que família nós nascemos, qual é a maldição que temos. Então, ele te conhece e ele tem o seu endereço. E eu quero ser um pouquinho mais enfático. Você está na agenda dele. Se cuida, porque se não se cuidar, ele vai te pegar. Por isso que aqueles que estão construídos em Cristo Jesus, uma rocha eterna, continuem firmes e não tenha medo desse inimigo. Mas você que tem levado uma vida espiritual relapsa, não tem levado a sério, tem brincado com a sua alma e com a sua eternidade, se cuida, porque ele pode te pegar. E depois, não é fácil. Observe bem. Existe aí uma ilustração que o passarinho sobrevoar sobre a sua cabeça não é problema, porque ele nasceu para voar e o espaço é dele. Agora, se ele trouxer um raminho
e colocar na sua cabeça, e depois voltar e trazer outro, se cuida. Cuida do seu consciente, da sua mente, dos seus pensamentos. Cuide da sua cabeça. Porque ele vai fazer ninho, e depois que fizer ninho, daí você está complicado. E ele só vai fazer isto naqueles que construíram sua casa sobre a areia. Mas olha o que Jesus diz: todo aquele que ouve as minhas palavras, entende que não basta somente obedecer ou ser membro de uma igreja, mas tem que edificar sua casa nesta rocha. Qualquer um que entender estas minhas palavras e as praticar, estará construindo uma casa que perdurará para a eternidade. E para encerrar, meu amado, é exatamente isso que eu, você, nós precisamos entender. Nós não nos salvaremos porque fomos bons membros de igreja, nem sequer porque fomos bons pais ou bons esposos. Não será porque cumprimos todos os mandamentos. Lembra do jovem rico, que ele conhecia todos os mandamentos e ia para o inferno? Olha bem, não, tudo isso é areia. O ser humano não pode depositar sua confiança ou a confiança da sua salvação na areia. Tem que colocar a sua confiança no Senhor. Quando nós confiamos no Senhor, amamos a Jesus incondicionalmente, estamos apaixonados por Ele e não conseguimos viver sem Ele, obedecendo-o, então nós estamos colocando as nossas bases em uma base segura, em uma rocha eterna, que é o Senhor Jesus Cristo. Que casa você está construindo? Na areia ou na rocha? Areia, qualquer probleminha, a casa cai. Mas os que construíram na rocha, vendavais, tsunamis, terremotos, lutas, mortes, não abala, porque esta rocha, ela permanece para sempre. Meu querido, muito obrigado por esse tempo que você se dedicou para nos ouvir. A nossa oração é que você, como uma casa espiritual, e olhando para a sua família da mesma maneira, e você que conhece a palavra, não se engane. Estabeleça a sua vida, a sua casa, na palavra de Deus. A Bíblia diz: errais não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. Olhando para a Bíblia, ela também diz que muitas pessoas erram, pecam, morrem espiritualmente por falta de conhecimento. Mas que o Espírito Santo aplique no seu coração esta palavra, e que você, a partir de agora, você comece a analisar, a pensar, que tipo de casa está construindo? Na areia ou na rocha? Eu quero orar por você. Coloque sua mão sobre o seu coração. Espírito Santo de Deus, eu sei que tem centenas, talvez milhares de pessoas nos ouvindo nesta hora. E eu peço ao Senhor que esta palavra ministrada caia nos corações dos teus filhos como uma semente. E que esta semente, ela esteja nesta hora sendo plantada em terras boas. E se estiver caindo em terras ruins, que esta semente provoque uma mudança, uma metamorfose nesta terra ruim em terra boa, porque eu sei que há poder de milagres na aceitação dessa palavra. E que cada vida, Senhor, tenha sensibilidade para perceber, analisar que tipo de casa está construindo. Se há construção sobre a rocha, glórias a teu nome, e que cada dia seja mais firme.
Mas se você até aqui construiu sua casa em areia, ou sobre areia, então que nesta manhã você se posicione e você comece a colocar o seu primeira pedra, o seu primeiro propósito neste alicerce forte, que é em Cristo Jesus, em ouvir, obedecer, praticar e viver a palavra, porque ela é a base forte desta rocha. Pai, seja com todos que nos ouvem e os abençoe, Pai. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o insondável amor de Deus, e as ternas e maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com você, meu querido, com o seu coração sobre a sua família, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.